nossa primeira mulher da nossa roda de conversa, mãe Arlene de Catendê, e agradecer, abrir um parênteses, agradecer ao nosso irmão Sérgio, que é o mais novo mediador da nossa roda de conversa. Muito obrigada, irmão. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Agradeço de coração a cada um que está aqui conosco. Irmão Robson, muito obrigada, também um dos nossos mediadores. Agora eu passo a palavra. Tarde, meu Mucuyô, meu Calofé, minha bênção a todos. Eu sou Mameto de Inquice, Ladegi, mais conhecida como Arlene de Catendê. Me tornei conhecida pelo nome do meu Inquice, né? E agradeço a Federação Núcleo FUNA, né? Federação FUNA, Núcleo Pajé, e seus diretores Vinícius e Pamela pelo convite para participar dessa roda de conversa. Sou sacerdotisa da Nação Angola, Undange Gomeia, presidente e fundadora do Centro de Integração Social Inzo Yanuzambi, presidente e fundadora do Afoxé Machambomba, presidente da Lubesne, Liga Unida dos Blocos e Escolas de Samba de Nova Iguaçu, conselheira de Cultura no Conselho de Cultura de Nova Iguaçu, palestrante do Núcleo de Formação Subjetiva e Cultura, agente cultural sobre ervas sagradas, usos e costumes, proteção ambiental e cultura popular, coordenadora do primeiro censo de comunidade de terreiro de Nova Iguaçu, coordenadora dos mutirões de limpeza Espaço Sagrado na Cachoeira de Nova Iguaçu, idealizadora do prêmio Kizomba Saba, mestre de cultura banto, Angola. Saldo aqui o meu ancestre, Tata Londiá, conhecido como pai de Zindagomeia, saudando a Eldo toda a ancestralidade de todos. Kiuá Matalabom, Kiuá todos os miquices, orixás, santos, boiadeiros e caboclos. Sejam bem-vindos para nos conduzir e inspirar nesta roda de conversa. Vivemos em tempo de recolhimento e reflexão. Muitas lives sobre o cuidado do corpo, da mente, do meio ambiente, da nossa religiosidade está sendo feita. Reverencio as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Reverencio as mulheres que estão sofrendo não só pelo isolamento, mas pelas agressões sofridas dentro dos seus lares. Reverencio os milhares e as milhares de pessoas que estão sendo brutalmente assassinadas. Solidarizo-me com a dor de todos. Aí agora eu gostaria de pedir, né, já não sei, acho que temos poucas pessoas já presentes, né, que a gente soubesse o nome das pessoas que estão aí compartilhando dessa live. Oi, Vinícius. Eu me apresentando. Pamela. Então, eu sou o Babalorixá Sérgio de Ajunsum, apesar de todo mundo ter essa referência que Ajunsum seria uma divindade só do Jeje. Eu sou feito em Quetu, eu sou feito de Carlos de Omulu, neto de Nadir do Prata e tataraneto de Mãe Frozin do Engenho Velho. Eu fui rapado no dia 26 de janeiro de 1970, e devido a uma sepsia que deixou, né, eu quase morto quando criança, então meu pai de santo me tirou de uma UTI, rapou, meu santo me salvou. E aos 15 anos de idade aconteceu a sepsia de novo, e ele falou, e deu certo, que eu ainda com 6 anos teria que se abrir uma casa para mim. Abri a casa ainda com os 15 anos, a minha casa foi aberta no dia 26 de março de 76, quando eu ainda tinha 6 anos, né, se fizermos o cálculo, e iria completar 7 anos só no dia 6 de janeiro do próximo ano, de 71, e de lá para cá, desde os 15 anos, meus pais morreram no ano 2000, só lavei cabeça com mãe de Ara, porque eu já tinha meus 21 anos. Passo a palavra. Obrigado, mas eu gostaria que a pessoa só falasse o seu nome, porque depois nós vamos abrir para as apresentações, para não se prolongar muito. Obrigado. Mais alguém que queira falar o nome, para saber com quem está conversando? Quem quiser, a gente pode falar só o nome
e de onde está falando, entendeu? Depois, na hora das perguntas, das considerações, a gente vai se apresentando melhor, ou quem quiser deixar no chat o nome de onde está falando, lendo para a mãe aqui, tá bom? Ok. Ok, Bom, aqui é então, Robson dando Cruz, de Omolu, Robson Cruz. bairro Urca, Rio de Janeiro. Obrigado, Robson. Paulo Arceli, Recreio dos Bandeirantes, Rio. Obrigado, Paula. Mais alguém? Fernando Cury, de Oxalá, sou de Rio das Ostras. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos, Mucuyu a todos, Mucuyu minha mãe, quem fala é Nelson Brederó, de Medellín, aqui em Andelê. Estou falando de Japaratuba, Sergipe, filho de Cavungo e Caiara. Que Andelê. Que atender lhe abençoe, meu filho. Boa tarde a todos, Mucuyu. Direção de roxo. Bom, então vão deixando lá no... Oi. Vão deixando aí seus nomes, para a gente vai dar continuidade, né? Agora eu quero falar um pouquinho sobre... Sou Marina de Bara. E é a Marina de Bara de Piabetá. Obrigada, Marina. Já falei, Robertinho. Obrigado, Marina. Um abraço. Nada, abraço. Mucuyu, minha velha. Mucuyu nos ama, Mucuyu. Então, eu vou retomar aqui. Vou falar um pouquinho sobre a minha iniciação. Como que eu fui... me encontrei, né? Com o meu inquice. Como eu ouvi esse chamado. Eu fui iniciada em 27 de outubro de 1973, no bairro Santa Eugênia, em Nova Iguaçu, na casa de Mameto de Ineuí, de Dandalunda da Gomeia. Eram duas Mametos de realidade, então era mãe de Ineuí e mãe Eleci, ambas filhas de Dandalunda, de quem eu tenho muito orgulho. Foi muito desafiador a adaptação aos preconceitos do sagrado. Uma adolescente, prestes a completar 17 anos, havia deixado há pouco o colégio de freiras, em que me preparava para seguir a minha vida religiosa como católica. Surpresa com tudo ao meu redor, sem conseguir aceitar a espiritualidade como um dom, como um chamado. Foi difícil entender a realidade dos escolhidos. E também a realidade que nós somos escolhidos, não escolhemos. Me sinto muito lisonjeada, muito feliz hoje por poder fazer parte dessa grande família do Candomblé. Me sinto realmente escolhida e acolhida pelo meu inquice. Quando ainda de Quelê, um dia, Mameto Ilessi chamou de minha Mameto de Ineuí e falou para ela, em tom carinhoso, de Ineuí, de bem dessa muzenza, lhe ensine tudo que puder, pois ela vai elevar o nome da nossa raiz gomeia. No mesmo instante, Catendê passou. Naquele tempo ainda era assim. Quando um mais velho falava, o inquice, o orixá ou o santo passava. Quando acordei, pensei, assim que tirar meu quelê, vou embora daqui e não volto nunca mais. Até hoje não achei o caminho e aqui ainda estou. Então eu me sinto escolhida, como eu falei, e acolhida pelo meu inquice e aprendi a respeitar, a amar o candomblé. Amar o inquice, amar o vodum, amar o orixá, amar o santo, amar todas as entidades, os caboclos, os boiadeiros e todos que fazem parte desse nosso contexto espiritual. O futuro do futuro é alimentar nossa fé, nossa esperança e o amor à caridade. Sustentabilidade, respeito ao próximo e ao meio ambiente. As atividades envolvidas por adeptos das religiões de matriz africana, do candomblé Angola especificamente,
são qualificadas como sociais pela imprensa, membros, militantes e de ONGs, e pelos próprios adeptos, e até políticas, por alguns atores sociais, como políticas intelectuais, referem-se numa diversidade de atuações que desenvolve na esfera pública do município, com ou sem apoio e parceria de poder público e outras instituições. Participar de seminários e discussões, participar de conselhos, participar da vida política da nossa cidade. As oferendas, o candomblé está bastante ligado à natureza, à energia que vem das matas, das terras, das pedras, do sol, da lua, da chuva, das águas correntes, e através da oferenda, que a comunicação entre os adeptos e divindades é produzida. É ela que proporciona o encontro e é o responsável por criar uns aos outros, produzir efeitos, fazer as coisas acontecerem. Então, esse conjunto, né, de energias nos proporciona tudo acontecer e cria essa ligação entre a natureza, o inquice e a matéria, que somos nós, né, e as pessoas. A oferenda é elemento fundamental para conformar o universo religioso e até o universo como um todo. As oferendas participam, entre outras coisas, da criação dos santos, dos fazeres dos santos. Por quê? Porque a nossa iniciação, tudo que se inicia no candomblé, tudo que se faz no candomblé, é através de oferendas. Ofertamos desde a água até as comidas, até a terra, as folhas, as ervas sagradas. Então, tudo é transformado em oferendas. Tudo que nós entregamos ao nosso inquice, nós consideramos oferendas. Os mutirões de limpeza. Os mutirões de limpeza reuniram vários sacerdotes em um grupo, com secretarias e órgãos do governo, organizações não governamentais, intelectuais, entre outros. Mesmo sem deixar de atentar para outras questões, atividades e movimentos, aos poucos os debates, a preparação e a realização dos mutirões e as discussões em torno das necessidades de conciliar a preservação do meio ambiente e a defesa de liberdade da prática religiosa. Dessa prática surgiu o que se chama de oferenda ecológica. Da preocupação de encontrar junto à natureza foi o espaço sagrado, um local para se fazer as oferendas e também a limpeza do ambiente e a preservação do ambiente. E ali podemos colocar nossas oferendas. Os inquícios do candomblé originam-se da natureza, e é nela aonde são cultuados. Logo, preservar o meio ambiente é também um ato de fé, de reverência ao sagrado. Como diziam os mais velhos, as oferendas são um momento de estabelecer comunicação entre as divindades e as pessoas. Quando você se encontra com alguém, conversa, a gente faz um jantar, a gente faz uma reunião. Então, é a mesma coisa. Quando nós ofertamos, quando nós nos reunimos para a oferenda, nós estamos em comunhão com os nossos inquícios, como estamos em comunhão com as pessoas que estão envolvidas naquele momento, naquela oferenda, naquela energia. Enquanto os governos e as ONGs moviam-se em razão das necessidades de limpeza, preservação ambiental, conforto e bem-estar dos frequentadores do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, os sacerdotes agiam de maneira a preservar sua imagem, seu culto e garantir respeito e reconhecimento. Reconhecem a natureza como um espaço sagrado, o que lhes permitia continuar a cumprir as determinações das divindades, alimentá-las, recorrer a elas e equilibrar todas as forças e energias. O que vamos deixar como legado? Nós vamos deixar como legado o quê? Nós temos muito a deixar. Nós vamos deixar nossas tradições através da oralidade,
vamos deixar nossas indumentárias, nossos adereços, nossas contas, nossas miçangas, nossos búzios, nossos adornos, nossas iguarias, nossos chás, nossas ervas sagradas, nossos cânticos, nossos toques, nossas danças, nossas energias. É isso que nós vamos deixar como legado. Momentos de troca, de conhecimento e de louvor, momento de entrega, de troca de energias positivas, alegrias, afastamento de energias negativas, as mágoas, as dores, o sofrimento do corpo e do espírito. Tudo em conexão com o sagrado, tudo em conexão com o inquice, com o orixá, com o santo, com os caboclos, com o boiadeiro, com o zambi. Então, eu penso que tudo que nós vamos deixar é isso. Nós vamos deixar como legado tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, tudo que nós sentimos, todo o valor que nós damos aos nossos inquices, às nossas energias, à natureza, principalmente a preservação do meio ambiente. E eu queria deixar aqui como uma reflexão o futuro do futuro. Gostaria de ouvir de vocês suas dúvidas, incertezas e o que vamos ter deixar de melhor. Obrigado pela atenção e podemos partir aí para um bate-papo e para as perguntas, Vinícius. Bom, vamos lá. Eu já quero ser o primeiro. Em relação a essa parte de, como é que se diz, só um minutinho que eu tenho que falar e liberar para vocês entrarem. Oi? Um lugar reservado para as pessoas colocar suas oferendas. Isso não seria o ideal dentro do município? Sim, eu acho que seria ideal todo município ter esse espaço, né? Um espaço sagrado, né? Onde possa ter acesso, colocar suas oferendas. Isso são políticas públicas, né? Que, infelizmente, nós não podemos fazer sozinho. Nós precisamos das secretarias e precisamos que a prefeitura se movimente para isso. Então, hoje, nós já não conseguimos mais ter esse espaço sagrado aqui no nosso município, porque o prefeito é evangélico, infelizmente, protestante, não quis dar continuidade ao projeto social, e hoje a cachoeira ela só se tornou um parque municipal mesmo. Não temos quase acesso, continuamos tendo acesso, mas com muita dificuldade, mas não conseguimos mais fazer os mutirões de limpeza, não conseguimos mais participar diretamente dessa ação de proteção ao meio ambiente. Entendi. Obrigado. Vou passar a palavra para a Pamela. Um dos pontos que a gente tem muito discutido, né, visto na dança, movimentação, é justamente a questão da sustentabilidade. E eu vi uma movimentação muito de algumas bancadas do governo, na época, dessa cobrança realmente que o povo de Axé cultua a natureza, que o povo de Axé tem a natureza como base para banhos, né, como alimento, casa, tudo, e cobraram realmente essa responsabilidade com o meio ambiente. E eu acho que essa movimentação que a gente está fazendo hoje, que vem de algum tempo, que vocês estão, né, do outro lado, vocês estão fazendo essa parceria, essa ponte entre os sacerdotes, os líderes religiosos e a gestão, tanto municipal, estadual, e deixar esse legado, eu acho que é um dos legados que vai ficar para quem está chegando agora, para nós que somos mais novos, que é a sustentabilidade com respeitabilidade, né? Tanto no axé e quanto no governo, até para que a gente seja visto e respeitado. O que a senhora tem em mente, assim, tem mais algum projeto, alguma coisa que a senhora gostaria de implementar, que a senhora tenha algo que fosse... É óbvio que a gente tem muito pouco espaço, mas que se a gente se unir, a gente consegue. Então, a gente insiste nesse projeto do espaço sagrado.
Eu acho que é importantíssimo, como o Vinícius falou, é mais importante ainda que cada município tenha o seu espaço e que as comunidades se responsabilizem pela limpeza e conservação desse espaço, juntamente com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Prevenção, meio ambiente. Agora, eu acho importante também, Pamela, a gente falar o seguinte, que nós também deixamos muitas vezes a desejar. As pessoas costumam ir à cachoeira, costumam ir aos espaços, ao mar, à praia, às matas, né? E deixar muito lixo religioso, assim chamado, que são quartinhas, alguidares, roupas, muitas vezes, tecidos, e isso agride o meio ambiente. Nós temos que ter consciência, acender velas. Você vai fazer seu trabalho, deixe as suas velas acesas em casa, firme suas velas em casa, porque nós acreditamos nessa energia da vela, do fogo, do calor, nós acreditamos nisso. Então, nós não podemos simplesmente não acender nossas velas. Mas, então, vamos deixar essas velas acesas em casa? Vamos deixar no seu gongá, no seu espaço sagrado, dentro da sua INSO, e não levar para a mata. Porque chega lá, a gente deixa aceso. Tem máximo de cuidado. Não, eu vou deixar aqui, porque aqui não tem cuidado nenhum. Não tem perigo nenhum, desculpa. Aí a vela vai terminando, às vezes um animal passa, derruba aquela vela e pronto. Aí já virou, né, uma agressão ao ambiente, já pegou fogo na mata, né? E muitos casos desse realmente vêm através do uso da vela. Então, é um ponto que eu sempre peço, sempre estou falando, vamos acender nossas velas em casa, vamos arrumar essas velas em casa, não levar essas velas para a mata, nem para os rios, nem para as cachoeiras, nem para a praia, para lugar nenhum. Vamos deixar essas velas já em casa, acesa. Outra coisa, termos o cuidado de fazer nossas oferendas quando formos fazer na cachoeira, ou na praia, ou nas matas, sempre usando folhas. Podemos usar várias folhas que podem ser usadas como suporte, como apoio para botar o nosso sagrado, o nosso alimento sagrado ali, nossa iguaria, a comida do seu inquice. Então, não tem uma necessidade das pessoas levarem tigelas, que é um perigo imenso, um corte de tigela, quando a tigela quebra, é um corte muito grave, muitas pessoas aconteceu isso. Não vamos levar alguidar, que também provoca muitos acidentes. Garrafas, gente, garrafa é uma coisa seríssima, é o que mais se encontra, infelizmente, nos nossos locais sagrados, são garrafas quebradas. Espelho, outro dia eu vi no Facebook, uma pessoa fazendo um vídeo, e essa pessoa se banhando na cachoeira, e após o banho, ela pegava um espelho e quebrava dentro da cachoeira. Pode isso? Marlene? Acredito que não, né? Eu acho isso uma agressão muito grande ao meio ambiente. Sim. A sua bênção. A Paula Orselli quer saber... Acredito que a educação... A Paula Orselli quer saber o seguinte: o que fazer para educar o povo de Axé em relação ao cuidado com a natureza? Tendo em vista tudo, essa explanação sua maravilhosa, a Paula Orselli quer fazer isso, né? Então, agora, segundo a Paula Orselli, segundo dela, o que fazer para educar o povo a partir de agora, as próximas gerações, para deixar de fazer isso? Então, Paula, esse fazer já faz parte do mutirão, do espaço sagrado, que seria a criação de cartilha, que seria distribuída nas casas de candomblé. Então, eu acho que isso é o primeiro passo. Hoje, como nós temos a facilidade da internet, eu acho que nós podemos criar uma cartilha online, podemos pensar nisso, né? E fazer uma cartilha online. E falar sempre. Eu acho que o falar, a oralidade, eu sou muito a favor da oralidade. Eu fui iniciada em 1973, como já falei, e naquele tempo era tudo
oralidade, tudo se aprendia através da oralidade. Nós não tínhamos acesso a nada escrito, nada gravado, não tínhamos acesso a livros. Infelizmente, até muita coisa se perdeu devido a isso, mas nós temos uma ferramenta importantíssima na internet. Então, podemos pensar, sim, em criar uma cartilha, né? Fica aí até uma proposta para a Federação FUNA, viu, Vinícius? De criar essa cartilha online, onde as pessoas podem ter acesso de como preservar o meio ambiente. Sim, vou aproveitar essa fala em relação à federação. O que acontece, Mãe? A gente é procurado por federação para ver cesta básica, para ver se ônibus, para ver se a gente consegue auxílio financeiro de alguma coisa. E, na verdade, a federação é para isso, falar, ver maneiras de instruir as casas, de ajudar, de lutas públicas. A gente não está aqui para esse tipo de assistencialismo, entendeu? A gente pode indicar alguns lugares, mas formar esse tipo de medidas realmente é pela FUNA ou qualquer outra federação, pode dizer só a FUNA. Eu vou pedir para a Câmara dar uma lida no chat, ela vai ver as pessoas que fizeram pergunta também. O irmão Nelson está perguntando se existe alguma parceria entre os indígenas e o povo do Axé. Eu desconheço que existe essa parceria. Aqui, pelo menos na nossa cidade, não temos essa parceria, até porque nós temos muitos poucos indígenas próximos daqui. Então, nós não temos essa parceria. Mas acho que seria importantíssimo também essa parceria, até porque eles também pensam como nós, né, em preservar o meio ambiente, preservar nossas matas, nossas cachoeiras, nossos rios, né? Então, acho que seria importantíssimo isso. Eu acho que é uma conversa que a gente pode ter e pode pensar nisso, como fazer essa aproximação, como juntar esses dois povos, né, que são dois povos muito fortes. Tem mais alguém aqui na fila? O irmão Irmão Fernando, isso. Oi, eu. Isso. A Arlene falou há pouco de uma cartilha que poderia ser levada às casas de candomblé. E aí eu me lembrei da luta que foi na década de 90 para a gente derrubar a navalha coletiva. Lutamos muito pela internet e conseguimos derrubar a navalha coletiva. Eu lembro que houve visitas às casas de santo, houve palestras em terreiros para que essa navalha fosse transformada numa navalha individual. Hoje a gente tem aí essa questão de natureza, de cuidado com a natureza. Eu aqui, quando eu ensino alguma coisa para algum cliente, eu sempre digo para ele botar na folha e trazer a tigela de volta para casa. Mas eu sei de outros amigos meus que não fazem isso, muito pelo contrário, acreditam piamente que a tigela e o alguidar têm axé. E aqui em Rio das Ostras... São uma fonte de energia, né? E aqui em Rio das Ostras, a praia... uma fonte de energia. Sim. A praia, que é logo ali, fica cheia de vasilhas. E aí eu vou lá, cato as vasilhas, pinto, reformo, dou um jeito aqui em casa e coloco essas vasilhas para uso. Eu cheguei a ter 300 e tantos alguidares, tudo catado na praia. Na praia e em matas aqui em volta. Eu acho que a gente tinha agora era que voltar a essa década de 90, quando a gente conseguiu derrubar a navalha, e fazer novamente esse movimento de visita às casas, visita às pessoas,
Porque a origem do mal está em nós, sacerdotes. Não no cliente, não naquele que vem nos procurar, não no Filho do Santo, mas em nós, sacerdotes, que ensinamos aquela pessoa a fazer alguma coisa. E não explicamos que é para ela não levar a tigela, não levar o alguidar. A gente tem que encontrar um meio de chegar ao sacerdote. E nem todos têm internet, é bom lembrar isso. A dona Maricotinha, que mora lá no fim do mundo, ela não tem internet. E se tem, ela não sabe nem usar. Isso é uma coisa que tem que ser pensado. Exatamente. Em 2009, nós fizemos aqui o primeiro censo de Umbanda e Candomblé na cidade. Foi feita essas visitas, porque o censo foi feito em parceria com a Secretaria da cidade, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Assistência Social e outras secretarias que foram envolvidas na época, e nós fazíamos essas visitas para fazer o censo, e nós já levávamos essa palavra, entendeu? Já falávamos sobre isso desde essa época. Então, pai, não é uma novidade, não é uma coisa que está nascendo agora. A preservação do meio ambiente, a proteção do meio ambiente, é uma coisa que nós já trabalhamos aqui em nossa cidade desde 2008, 2009, que a gente vem batendo nessa tecla. Mas é uma coisa muito difícil, que como o senhor bem lembrou aí da época das navalhas, né, que tivemos toda aquela dificuldade, inclusive até a cerimônia nós tínhamos, que era feita em Sexta-feira Santa, né? Muitas casas não fazem mais esse culto, não fazem mais essa referência, devido ao uso da navalha, né? Fazem de uma maneira diferente, foi adaptado, vamos dizer. Então, tem coisas na nossa cultura, na nossa religiosidade, na nossa religião, e nós temos que adaptar. Então, nós temos que nos adaptar ao uso das folhas, ao uso e não ao uso de levar para a natureza os alguidar, as tigelas, e eu acho que vai diminuir muito essa agressão ao meio ambiente. Eu acho importante isso aí, sim, entendeu? Esse contato pessoal, né? Esse contato de falar com as pessoas, ir até as pessoas, é importantíssimo. Boa tarde. No meu ponto de vista, e a Arlene e os demais irmãos, eu penso que será que se nós não começássemos a olhar a questão da quantidade também de oferendas que são feitas, porque assim, eu sou Ielorixá e eu prego no meu o seguinte, muitas oferendas, a essência está na hora, momento em que você faz a oferenda. Passado aquele tempo, não ser mais necessário... Oi? O som está muito ruim, não estou lhe entendendo. Não estou conseguindo entender. O que eu faço? A senhora está falando a senhora está falando a quantidade... a quantidade de oferendas... Ou está falando do tempo quantidade é o número de oferendas. Eu vou oferecer... o número de oferendas. Tá. É o número de oferendas que se leva para a natureza. Uma vez que já se passou, que já se ofereceu, que já se arriou ao pé do orixá, que já se arriou na casa de orixá, ao meu entender, eu questiono muito se todas essas oferendas precisam ir para a natureza. Eu entendo que algumas realmente precisam ser entregues em determinados locais, precisa ser evocada aquela energia naquele determinado local. Mas muitas outras, eu sinceramente, no meu modo de, talvez um pouco ignorante, eu não vejo necessidade. Eu pergunto à senhora e aos demais irmãos, será que eu estou errada na minha forma de pensar? Porque eu acho que essa é uma forma também de preservar a natureza. Não se jogar, não se colocar tanta coisa no meio, porque isso também agride aos demais. Porque a cultura tem que colocar, mas quando a gente vai estudar e vai ver lá a história, por que se colocavam as comidas, né, nas encruzilhadas, que hoje viram os
para Exu, é todos postos nas encruzilhadas. Só que isso tem um enredo, tem uma história escrita, né, lá do passado. E eu acho que hoje, eu me iniciei aos 13 anos, eu entrei no Espiritismo aos 13 anos, e eu nunca entendi muito, hoje eu estou com 56, eu nunca entendi muito por essa insistência de ter que poluir o meio ambiente, porque tudo tem que ser entregue no meio ambiente. Quando, na verdade, eu acho que a essência de muitas coisas ficam no próprio axé. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu gostaria da opinião de vocês. Eu penso que, como eu falei, como eu aprendi assim, através da oralidade, através de uma tradição de uma casa, que toda oferenda, após ela ser suspensa, levantada, seja a palavra que queiram usar, ela deva realmente ter um local para ser colocada, que ela pode virar lixo, né? E ser colocada simplesmente num caminhão de lixo, como eu já ouvi e já sei de muitas casas aí que estão fazendo isso. Levanta as oferendas e virou lixo. Acredito nisso, porque eu acredito que esse lixo, por mais de lixo que seja, é um lixo sagrado. Então, eu acredito sim que ela precisa ter um local para ser encaminhado, entendeu? Para ser despachado, para ser colocado. Eu não acredito que ela simplesmente possa ser colocada dentro de um saco plástico e seja botada na lata do lixo e ela vai embora, porque já acabou a sua parte de energia. Acredito sim que a energia maior realmente é no momento que está se fazendo. Na hora que está cultuando ali, na hora das rezas, naquele momento, é o momento do contato maior com a energia. Mas eu também acredito que essa energia continue. Então, ela não pode ser tratada como simplesmente um lixo orgânico. Ela tem que ser tratada como um lixo sagrado. Irmão Sérgio está na fila, pode fazer sua consideração, irmão. Obrigado. Acrescentando o que a mãe Paula Orselli falou, historicamente, quando vai se estudar, descobria-se que muitas vezes colocavam-se comida nas encruzilhadas, não eram para Exu, mas era para os escravos famintos que não tinham onde, né, comer, e muitas vezes ficou disfarçado dentro da religião. Agora, a minha pergunta e o meu acréscimo é o seguinte: na semana passada eu estive no Bradesco, 8 horas da noite, não no dia 6, né, de que todo mundo louva o Bará, eu tenho minha crença própria. Então, uma zeladora, aproximadamente 10 ou 12 filhos de santo, todo mundo exatamente na porta do banco, ficou intransitável, né? E a outra pergunta era, que eu iria fazer à senhora, eu como sacerdote, eu vou mesmo na linha do pai Fernando Cury, porque orixá é natureza. Se orixá é natureza, a gente tem que oferecer o nosso melhor. Se a gente vai oferecer o nosso melhor, não seria conceptível acreditar que quando a gente vai lá e suja, a gente teria realmente o efeito contrário e poderia não ser aí da gente resgatar os nossos irmãos a não fazer mais, não seria um passo essa crença? Então, primeiro que eu não acredito que um banco seja um local sagrado, que a porta de um banco seja um local sagrado. Para mim, não é. Na minha visão, o local sagrado são as nossas matas, as nossas cachoeiras, os nossos rios, locais limpos, como o senhor falou. Então, por isso que nós temos que pensar realmente na preservação do meio ambiente. Por isso que nós, quando vamos lá, que encontramos sujo, nós devemos limpar. Nós simplesmente não podemos pegar e jogar uma obrigação num ambiente que está poluído, um ambiente que está cheio de sobras, está cheio de, às vezes, até animais sacrificados e que são jogados de uma maneira incorreta no meio ambiente. Então, por exemplo, na nossa casa que eu sou zeladora, sou mameto de inquice, nós temos o máximo de cuidado de não agredir o meio ambiente. Nós temos o máximo de cuidado de não jogar animais inteiros, jamais nós faríamos isso, até porque tudo é aproveitado, né, dentro da própria casa.
Então, a gente tem que pensar nisso também de uma maneira de alertar essas pessoas, né? Porque eu jamais botaria uma oferenda, ou fosse para Ubará, ou fosse para Mutacalambó, ou fosse para qualquer inquice, na nota do banco. Então, aí fica não sei como é que é esse aprendizado, né? Não sei como é que ela aprendeu isso, né? Não sei como é que funciona essa questão. Assim, nós da federação temos um lugar aqui no município de Duque de Caxias para que as pessoas possam lá fazer, é um lugar relativamente grande, para que as pessoas possam fazer as suas oferendas, os seus sacrimentos, os seus depósitos, enfim. E depois tem realmente pessoas limpando todo esse espaço para que quando o próximo venha, todo também uma conscientização para que não deixe, como a senhora falou, garrafas. Tem gente que tem o hábito de quebrar garrafas, não só espelhos, né? As coisas quebradas ficam muitos cacos. E a gente sabe que tem muita coisa que a gente tem que fazer com o pé no chão. Então, vai pisar, pode se machucar. A conexão dela está dando problema. Então, a federação que ela estava falando de espaço, não é aqui em Magia, não. É em Caxias mesmo, próxima à fábrica da Coca-Cola. Então, assim, eu tenho só mais uma pergunta, Marlene. Pode fazer. Não seria, junto com o que o Fernando falou, palestra nas casas de santo, nos axé, de fabricar alguidar com folha de banana, ter alguém para ensinar a trançar o balaio com a palha do coqueiro? Isso não seria um modo de resolver ou um paliativo para diminuir esses alguidares na rua? Sim, até porque, por exemplo, na nossa casa nós já usamos isso. Nós geralmente, quando a oferenda vai para ser colocada na rua, ela já vai, dentro do alguidar já é colocado ou a folha de mamona, ou a folha de banana, ou aquela outra folha que se chama cabacinha de dandalunda, que é uma folha que tem o formato de uma cabaça. Então, a gente já tem esse cuidado de colocar. Então, isso aí também faz parte da educação, né? Já faz parte da educação da nossa casa. E assim a gente vai espalhando aos poucos, vai ensinando, e aquele já passa para outro, e o outro, quando ele vê o outro fazendo de outra maneira, já fala, por que você não faz assim? Porque tudo tem que ser sugestão, né? A gente não pode impor nada a casa nenhuma, porque cada casa mexe sua panela da maneira que acha correta, né? Então, é muito difícil, porque como a nossa religião, a nossa cultura, a nossa religião, ela vem dessa parte, como eu já falei, da oralidade, fica muito difícil você chegar e querer até essa cartilha que a gente pensa em fazer para distribuir, talvez alguns aceitem, outros não. Então, é tudo muito difícil de se fazer, né? Não, é que nem que o pai Fernando está falando no chat, que em algum momento, vou resumir, em algum momento, 80% das obrigações que são colocadas, mesmo em lugares específicos, acabam indo para o lixo. O que a senhora acha em relação a isso? Realmente, em algum momento acaba indo para o lixo. Mas esse momento não pode ser aquele momento que você está tirando ainda ela de dentro da sua casa com aquela energia, ou que você está colocando ela no local específico. Nesse momento tem que ser realmente um momento de culto, um momento de confraternização entre as energias da terra, da natureza, das ervas, sua, com... Então você tem que ter esse cuidado. Agora, claro que vai haver um momento que vai realmente virar um lixo, mas como eu falei, nunca, em nenhum momento não falei que não viraria um lixo sim, mas para mim continua sendo um lixo sagrado, continua sendo sagrado.